essa amostra, eu vou utilizar o fio amigurumi da Círculo. Ele é 100% algodão, algodão mercerizado, tá? E a cor é Netuno, 29,30. Vou utilizar também agulha para crochê, 3 milímetros. Olá, eu sou a Patrícia Guedert, esse é o meu canal Patrícia Guedert Crochê. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Atendendo a pedidos de muitas pessoas, eu trouxe aqui para você essa super dica que vai facilitar muito o nosso trabalho, pois vou fazer 2 carreiras de pontos altos de uma vez só. Então aqui eu tenho uma amostra de 8 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que eu fiz essas 8 carreiras em 4 carreiras, pois cada uma carreira que eu faço 2 carreiras ao mesmo tempo. Vamos fazer? Eu vou fazer uma amostra com 20 pontos. Aqui eu vou fazer meu nozinho inicial e vou fazer um total de 25 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4. Feito aqui minhas 25 correntinhas, vou laçar o fio e na terceira correntinha, ó, essa argolinha que eu tenho na minha agulha eu não conto como correntinha, tá? Então aqui eu tenho, ó, uma correntinha, 2, 3. Então na terceira correntinha eu vou colocar a minha agulha, ó, nessa alcinha de trás. Essa alcinha aqui, ó, aqui é a minha correntinha, né? Ela tem 2 alcinhas, ó, aqui na frente, né? Ó, a de baixo e a de cima. Mas é essa alcinha aqui de trás, tá? Ó, coloco a minha agulha, laço o fio e trago aqui pra cima. Aqui eu tenho 3 argolinhas na minha agulha. Agora, eu laço o fio e vou na 4ª correntinha, contando a partir daqui, tá? 1, 2, 3, 4, ó. Na alcinha de cima, ó. Coloco a minha agulha, laço o fio, trago aqui pra cima. Aqui eu tenho 5 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro de 2 argolinhas. Aqui eu tenho 4 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro de 2 argolinhas. Aqui eu tenho 3 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro de 2 argolinhas. Aqui eu tenho 2 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro de 2 argolinhas, ficando com uma só na minha agulha. Ó. Agora, eu vou laçar o fio, ó. Nessa alcinha aqui do ponto de base, ó, e essa outra alcinha aqui, ó, eu vou colocar a minha agulha, ó. Então, coloco a minha agulha nessa alcinha aqui e nessa do ponto de base também, né? As 2 alcinhas fazem parte do ponto de base, só que uma fica em cima e a outra no ladinho. Ó, laço o fio e trago aqui pra cima. Aqui eu tenho 3 argolinhas na minha agulha, laço o fio e vou na próxima alcinha da correntinha, ó. Na alcinha de cima, coloco a minha agulha, laço o fio e trago aqui pra cima. Aqui eu tenho 5 argolinhas, laço o fio, vou passar por dentro de 2 argolinhas, assim. Aqui eu tenho 4 argolinhas na minha agulha, laço o fio e passo por dentro de 2 argolinhas. Aqui eu tenho 3 argolinhas na minha agulha, laço o fio e passo por dentro de 2 argolinhas, ficando com 2 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro das 2, ficando com uma só na minha agulha. Laço o fio, ó, nesse mesmo ponto, né, ó. Coloco a minha agulha, ó, nessa alcinha de cima e na alcinha do ladinho, ó. Assim. Laço o fio e puxo aqui pra cima. Laço o fio, vou no próximo ponto de base, ó. Coloco a minha agulha na alcinha de cima da próxima correntinha, né? Laço o fio e trago aqui pra cima, ó. Laço o fio, ó, e passo por dentro de 2 argolinhas. Laço o fio, passo por dentro de mais 2 argolinhas. Laço o fio e passo por dentro de mais 2. Laço o fio e passo por dentro de mais 2 argolinhas. E vai ficando assim. Agora, laço o fio, ó. Vou colocar a minha agulha, ó, embaixo dessas 2 alcinhas, primeiro dessa alcinha.
e depois da outra alcinha. Ó, laço o fio, trago aqui pra cima, laço o fio, vou na próxima correntinha, ó, colocando por baixo da alcinha de cima, laço o fio e vou fazer o próximo ponto, ó. E vai ficando assim. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Agora, eu vou fazer o último ponto dessa carreira, ó. Laço o fio, ó. Vou colocar a minha agulha nessas duas alcinhas, laço o fio novamente, eu vou na próxima correntinha, coloco por baixo da alcinha de cima, laço o fio, puxo aqui pra cima, laço o fio novamente e passo por dentro de duas argolinhas. Laço o fio e passo por dentro de mais duas argolinhas. Laço o fio e passo por dentro de mais duas argolinhas e laço o fio, passo por dentro de mais duas argolinhas. Aqui, então, eu termino essa carreira. Agora, eu vou para a próxima carreira. Eu vou virar o meu trabalho e vou fazer 5 correntinhas para subir. 1, 2, 3, 4, 5. Na terceira correntinha, na alcinha de trás, eu vou colocar a minha agulha. Então, laço o fio, ó, essa argolinha que eu tenho na minha agulha, eu não conto como correntinha. Então, ó, uma correntinha, 2, 3, ó. Vou virar a minha correntinha, né? Porque eu vou colocar a minha agulha na alcinha de trás, essa alcinha aqui. Ó, coloco por baixo dessa alcinha, laço o fio, trago aqui pra cima, eu tenho 3 argolinhas na minha agulha. Laço o fio, vou no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, ó. Coloco a minha agulha, laço o fio e trago aqui pra cima. Eu tenho 5 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro de duas argolinhas, ficando com 4 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro de duas argolinhas, ficando com 3 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro de duas argolinhas, ficando com 2 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro de duas argolinhas, ficando com uma só na minha agulha. Laço o fio, ó, coloco a minha agulha, ó, nessa alcinha do ponto de base e nessa outra alcinha aqui do ladinho, tá? Laço o fio, passo por dentro dessas duas alcinhas, assim. Aqui eu tenho 3 argolinhas na minha agulha, laço o fio, ó, coloco a minha agulha embaixo dessas duas alcinhas do ponto de base. Laço o fio, trago aqui pra cima. Aqui eu tenho 5 argolinhas na minha agulha, laço o fio e passo por dentro de duas argolinhas, ficando com 4 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro de duas argolinhas, ficando com 3 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro de duas argolinhas, ficando com 2 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro dessas duas argolinhas, ficando com uma só na minha agulha. Olha que legal. Agora, eu vou pro próximo ponto, ó. Lacei o fio, coloco a minha agulha nessa alcinha aqui do ponto de base, né? Alcinha de cima e depois essa alcinha aqui do ladinho. Laço o fio e passo por dentro dessas duas alcinhas, ficando aqui com 3 argolinhas na minha agulha. Laço o fio, vou no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha, ó, por baixo, laço o fio e trago aqui pra cima. Aqui eu tenho 5 argolinhas na minha agulha, laço o fio e passo por dentro de duas argolinhas, ficando com 4 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro de duas argolinhas, ficando com 3 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro de duas argolinhas, ficando com 2 na minha agulha. E laço o fio e passo por dentro dessas duas argolinhas, ficando com uma só na minha agulha. E vai ficando assim, ó. Já 2 carreiras de vez, né? Tem 4 pontos altos aqui e 4 pontos altos aqui, né? Contando com essa minha correntinha. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Chegando ao final dessa carreira, vou fazer meu último ponto dessa carreira. Coloco a minha agulha aqui nessa alcinha de cima e nessa alcinha aqui do ladinho. Laço o fio e puxo aqui pra cima. Chegando ao final dessa carreira, eu vou fazer o meu último ponto da carreira. Coloco a minha agulha nessa alcinha de cima e nessa alcinha do ladinho. Laço o fio e trago aqui pra cima.
laço o fio novamente, ó, e vou aqui, ó, nessa primeira correntinha que eu fiz, ó, coloco embaixo dessa alcinha, ó. São duas alcinhas, na verdade, né, ó. É pra separar certinho. Laço o fio, trago aqui pra cima, laço o fio, passo por dentro de duas argolinhas. Eu tenho 4 argolinhas na minha agulha, laço o fio e passo por dentro de duas argolinhas, ficando com 3 argolinhas na minha agulha. Laço o fio, passo por dentro de duas argolinhas, ficando com 2 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro de duas argolinhas, ficando com uma só na minha agulha. Aqui eu termino essa carreira. Olha como vai ficando lindo. E ó, cada carreira tem 20 pontos altos, tá? E aqui é como se eu já tivesse feito 4 carreiras. E na verdade foram 2 carreiras, né? Vamos para a próxima. Finalizando aqui a carreira, ó. Vou fazer o meu último ponto dessa carreira. Coloco a agulha nessa alcinha de cima e nessa do ladinho. Laço o fio, ó. Puxo aqui pra cima. Laço o fio, ó. Vou aqui na correntinha, na base dela, ó. Coloco embaixo dessas duas alcinhas. Laço o fio, trago aqui pra cima. Laço o fio, passo por dentro de duas argolinhas, ficando com 4 na minha agulha. Laço o fio, passo por dentro de mais 2 argolinhas, ficando com 3 argolinhas na minha agulha. Laço o fio, passo por dentro de 2 argolinhas, ficando com 2 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo aqui por dentro de 2 argolinhas. Olha como vai ficando. Show, né? Agora eu vou para a próxima carreira e vou virar o meu trabalho. Não esquecendo que sempre no início da carreira tem que fazer 5 correntinhas, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. E tem que laçar, né, o fio na agulha e colocar a agulha na terceira correntinha, na alcinha de trás, tá? Então, essas alcinhas aqui são da frente, né? Aqui tá a terceira correntinha, então eu vou virar e aqui tem essa alcinha aqui, ó, atrás, tá? É essa alcinha aqui, ó. Coloco a minha agulha, opa, passou direto, ó. Coloco a agulha, laço o fio e trago aqui pra cima. Aí, laço o fio, vou no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas. Coloco a minha agulha, ó, e vou fazer mais 2 pontos, né? Um embaixo e um em cima, ó. Ó. Ó, como vai ficando legal. Laço o fio, vou na alcinha de cima e na alcinha do ladinho do ponto de base. Laço o fio e trago aqui pra cima. Laço o fio, vou no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha e faço outro ponto, ó. Laço o fio, ó, vou no próximo, ó, aqui nesse ponto, né? Passo embaixo dessa primeira alcinha, dessa outra alcinha aqui, laço o fio, trago aqui pra cima, laço o fio, vou no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha e faço outro ponto aqui. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Agora, eu vou fazer o último ponto dessa carreira, vou laçar o fio, ó, vou colocar a minha agulha nessa alcinha do ponto de base, alcinha de cima e alcinha do ladinho. Laço o fio, trago aqui pra cima, laço o fio e vou na base dessa correntinha, ó, bem aqui no topo dela, né? Coloco por baixo das duas alcinhas, ó, e aqui eu faço outro ponto, ó. E aqui eu finalizo essa amostrinha, tá? Ó, na verdade, eu fiz uma carreira, 2 carreiras, 3 carreiras e 4 carreiras. E equivale a 8 carreiras. Muito prático, né? Eu amei, adorei e dá para adiantar bem o nosso trabalho. E aqui está pronto, é só cortar e arrematar. Olha essa amostrinha linda, né? Olha como fica bonito. Se você gostou, deixe o seu like, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, se inscreva no meu canal e me siga lá no Instagram, @PatriciaGuedert Crochê. E até a próxima!